Foi uma situação difícil para todos naquele dia e lamento profundamente minhas ações. O youtuber Eric Conover construiu seu nome com tours de luxo e vídeos virais, mas agora ele estava no tribunal por algo muito mais sério. A polícia de New Hampshire afirma que ele atropelou um policial e fugiu por vários quilômetros. Em uma reviravolta no tribunal, Conover fez nova declaração e descobriu seu destino. Bem-vindo ao sidebar da Law and Crime. Eu sou o Jesse Weber. Ok, estamos de volta com uma grande atualização de uma história que temos acompanhado aqui no sidebar e envolve o astro do YouTube de estilo de vida e imóveis de luxo, Eric Conover, que tem quase 3 milhões de inscritos. Você pode assistir aos vídeos dele e conhecê-lo pelos passeios glamurosos por mansões milionárias e vlogs. Mas a história dele mudou. Sim, ficou sombria e violenta. Isso ocorreu em março, quando promotores dizem que ele liderou a polícia de New Hampshire em uma perseguição perigosa por vários quilômetros após ser flagrado em alta velocidade. E alega-se que, durante essa perseguição, ele intencionalmente atropelou um policial de Bartlett que foi lançado a mais de 12 metros e depois continuou fugindo da polícia em outra perseguição. Conover foi inicialmente acusado de tentativa de homicídio e outros crimes graves. No tribunal, ele fez declarações explosivas, prometendo destruir qualquer um que questionasse sua sanidade mental. Assim, o caso virou uma disputa sobre o estado mental dele, sua defesa alegando que ele tinha um episódio maníaco bipolar severo quando tudo aconteceu. A promotoria, o Estado, alegou que ele estava planejando usar isso como uma estratégia legal e meio que inventando tudo. E essa batalha judicial de alto risco agora chegou a uma conclusão repentina e dramática. Por quê? Porque Eric Conover apareceu no tribunal e desta vez seu tom estava completamente diferente do que ouvimos antes. Foi uma situação difícil para todos naquele dia e lamento profundamente minhas ações. Isso é uma grande mudança. O youtuber, que antes prometeu enfrentar as acusações, afirmou que a polícia mentiu nos documentos e armou contra ele. Agora, diante de um juiz, ele mudou o rumo do caso para sempre. O ocorrido no tribunal explica o porquê. E o que esperar da vida dele agora? Quantos anos de prisão ele vai pegar? Precisamos entender toda a história desse caso, pois às vezes ela é mais estranha que a ficção. Você tem Eric Conover, 36 anos, grande presença no YouTube, uma estrela, quase 3 milhões de inscritos. O canal dele inteiro é sobre luxo. Ele faz tours por essas mansões insanas de vários milhões de dólares. Ele faz vídeos de estilo de vida sobre viver em cidades caras. Toda a marca dele é sobre glamour e aspiração. Essa marca foi destruída em 15 de março deste ano, no interior de New Hampshire. Segundo a polícia, Conover foi flagrado a 88 km por hora em uma área de 56 km por hora com seu Jeep. Quando os policiais tentaram pará-lo, ele fugiu, levando-os primeiro a uma perseguição de 13 km. Agora, as autoridades dizem que ele acabou parando, e foi nesse momento que o policial Cameron Emmett, de Bartlett, se aproximou do veículo a pé e os promotores afirmam que Conover então atropelou intencionalmente o policial Emmett. Foi lançado sobre o capô e arremessado a 12 metros, sofrendo ferimentos graves, segundo a polícia. Felizmente, ele sobreviveu, mas Conover fugiu de novo, iniciando outra 45 quilômetros. Em determinado momento, testemunhas disseram que ele estava levantando o punho pelo teto solar. Agora, a polícia finalmente conseguiu pará-lo, quando usaram faixas de pregos para encerrar a perseguição. Então, primeiro, as acusações eram muito graves. Tentativa de homicídio, agressão em primeiro grau e conduta imprudente. Os promotores disseram inicialmente que o que ele fez com o policial foi intencional. Segundo a WMUR, a acusação de tentativa de homicídio foi retirada meses atrás. Segundo o promotor de Carroll, Keith Blair, não havia provas suficientes para mostrar que ele quis matar o policial atropelado. Eles prosseguiram com as demais acusações, mas desde o começo, as palavras de Conover no tribunal foram o destaque dessa história. Ele foi desafiador, fez alegações sobre conspirações policiais, falou sobre seu status de celebridade e então fez esta declaração ao tribunal
durante sua acusação. Se alguém tentar testar minha competência mental, vou destruir todos aqui com minha inteligência agora. Isso não é egocentrismo. Ele disse ser alvo da polícia, negou a acusação, afirmou estar sóbrio há mais de 1.500 dias e alegou que a polícia falsificou a documentação. O juiz ordenou que ele fosse mantido sob custódia sem direito à fiança, aliás. E o que se seguiu foi uma batalha de meses sobre a competência mental dele. Em outras palavras, o réu sabe o que está acontecendo. Ele pode participar da própria defesa, ele entende o processo legal enquanto ele acontece. Segundo a WMUR, antes houve uma audiência de competência em março. Depois, Conover foi ordenado a ser enviado para uma instituição de saúde mental por 30 dias. Em abril, ele foi considerado competente. Depois, surgiu o problema de saúde mental, que é diferente de competência. Insanidade, disseram que a defesa dele estava preparando um argumento por insanidade. O problema era que os promotores pareciam céticos desde o início sobre qualquer crise de saúde mental que ele pudesse ter tido, porque eles apresentaram conversas gravadas que ele teve com o pai dele na prisão, onde ele supostamente disse, abre aspas, crise de saúde mental é o nosso recurso principal. A gente alega doença mental e me leva para o Dartmouth Hitchcock Medical Center para uma boa clínica. Agora, aliás, tudo isso foi apresentado durante a questão da competência. Mas, de novo, ainda assim, é uma questão geral sobre as dificuldades dele com a saúde mental. Essas dificuldades de saúde mental são reais? Ele pode alegar insanidade? Provavelmente vão abordar isso. Agora vamos ao que acabou de acontecer. O julgamento está se aproximando, certo? E Eric Conover entra em um tribunal do condado de Carroll e toma uma decisão que mudou tudo. Ele fez acordo judicial e se declarou culpado de agressão em primeiro grau e conduta imprudente. E, em troca disso, ele foi condenado a uma pena de 4 a 10 anos na prisão estadual. Conover se dirigiu ao tribunal e, desta vez, o homem que antes prometeu destruir pessoas tinha um tom bem diferente. E essa foi uma situação difícil para todos os presentes naquele dia. E eu lamento profundamente minhas ações. Aliás, o policial atingido por ele, Cameron Emmett, forneceu uma declaração de impacto à vítima ao tribunal, dizendo que o que aconteceu com ele o mudou permanentemente. Certo, para entender a estratégia jurídica, a conclusão surpreendente é: qual será, afinal, o tempo real de prisão dele? Estamos agora com o experiente advogado de julgamento, amigo do programa, Rich Schonstein. Rich, muito obrigado por participar. É bom te ver. Certo, por que ele se declarou culpado? Não sei se experiente, mas fora isso... Isso não é bom? É sim. Não acho que seja questão de idade. Acho que você é muito experiente, bem informado e nossa fonte de conhecimento. Isso é ótimo. É assim que vou interpretar isso. Sim. Acho que essa é a melhor maneira de fazer isso. Então, de qualquer forma, por que ele se declarou culpado? Fale com a gente. Bem, acho que ele se declarou culpado porque o caso contra ele era tão forte que ele não tinha chance de vencer no julgamento. Como sabemos, você entende isso melhor que ninguém, Jesse. Quando você leva esses casos a julgamento e perde, você recebe punição. Isso é bem pior do que admitir culpa, certo? O sistema quer que as pessoas se declarem culpadas e evitem o julgamento. Por isso, pode ser útil fazer isso mesmo se achar que não tem chance. Sim, agora vou falar sobre a possível sentença de prisão. Mas veja, houve uma mudança de estratégia. Por meses, a defesa parecia focar na questão de saúde mental, certo? Primeiro, era sobre competência. Depois, poderia ser defesa por insanidade e assuntos distintos. Mas o Estado alegava no início que isso foi um movimento calculado, e tudo mudou com a confissão de culpa. E eu estou curioso. Vamos começar por aqui. Se você estava seguindo com isso, foi um episódio maníaco, sabe? Ele não estava no controle. Havia uma questão de insanidade. Vou explicar o que a lei de New Hampshire diz sobre isso. Isso quer dizer que, se ele admitir culpa agora, tudo antes era mentira ou só significa ele está assumindo a culpa. Apenas não achamos que essa defesa seria eficaz ou não quisemos usá-la, mas isso não muda o que acreditamos que ocorreu. Se você é a defesa, como reconcilia isso? Acho que isso mostra que você não acreditava que venceria com esse argumento no julgamento. Se você tivesse um réu com uma defesa de insanidade realmente forte ou defesa relacionada, você provavelmente não estaria inclinado a fazer um acordo e deixar seu cliente ser encarcerado.
Então isso me diz que eles não achavam que iriam prevalecer nessa questão. Ele parece perturbado e incomodado pelos fatos? Com certeza. Mas nós lidamos com isso o tempo todo, sabe? Para mim, alguém que faria o que ele fez parece, no mínimo, desequilibrado quando isso se torna insanidade a ponto de ser uma defesa em um caso criminal, certo? Existe um limite em algum lugar. Mas o que eu entendo disso é que os advogados dele não achavam que iam vencer de qualquer jeito. Aliás, lei de insanidade. Então, eu fiz uma pesquisa rápida sobre a lei de insanidade em New Hampshire. Neste estado, é um pouco diferente do que em outras jurisdições, pelo que vejo. Pelo que encontrei, eles seguem outra regra. Um réu criminal não é considerado criminalmente responsável se o que ele fez foi resultado de uma doença ou defeito mental. Pelo que entendi, não exige um diagnóstico oficial de doença mental ou transtorno. Essas questões são decididas no julgamento. Ainda é difícil de provar, mas certamente é mais amplo do que em outras jurisdições. Então, eu realmente me pergunto como teria sido tentar argumentar isso no julgamento. E se poderia ter sido bem sucedido. Quero dizer, talvez sim, talvez não. Eu não sei se seria. Pelo que eu sei sobre esse caso, você tem alguém que leva uma vida produtiva, né, é bem-sucedido, de certa forma, que parece ser bastante inteligente e capaz, e ele quer dizer, eu só tive esse episódio maníaco e dirigi de forma imprudente, podendo ter matado várias pessoas, e isso é resultado dessa condição mental que eu tenho. Isso me parece um exagero. Quero dizer, parece difícil convencer um júri de que essa pessoa que é competente, goste você dela ou não, teve um surto que levou a isso. Nenhuma simpatia por esse cara, quero deixar claro, nenhuma simpatia por esse cara. Mas você sabe, dirigindo tão rápido, primeiro em uma perseguição de 13 quilômetros, depois uma de 45 quilômetros, atropelando um policial, mão para o alto. Parece ser o resultado de alguém que não está em seu juízo perfeito. Por outro lado, somando as ligações gravadas na cadeia com o pai dele, você pensa, meu Deus, o Estado está certo. Ele fingiu tudo isso de propósito, tentando usar a saúde mental como desculpa, mas não funciona. Acho que também dá para ver de outro jeito. Talvez ele tenha tido um episódio maníaco e pensado, essa é minha melhor defesa e ataque. É nisso que devo apostar. Mas não sei se um júri veria assim se as ligações fossem apresentadas. Sim, eu perguntaria se fosse o promotor e isso fosse a julgamento. Quem já participou de uma perseguição em alta velocidade não pode mais dizer isso. Perseguição assim não seria um incidente maníaco? E então vamos simplesmente dizer que qualquer pessoa que se envolva em uma perseguição em alta velocidade, portanto, deve estar sofrendo de algum tipo de condição mental que a isente da responsabilidade de participar da perseguição em alta velocidade. Isso não faz sentido nenhum, mas você falou sobre as ligações com o pai. E isso leva-se a outra questão, que parece que toda essa discussão pode ter sido fabricada. Aliás, falando sobre por que ele pode ter se declarado culpado, personalidade muito forte. Nas redes sociais, bem, no YouTube, quase, você sabe, estamos falando de quase 3 milhões de inscritos. Penso se isso serviria como prova, além da seleção do júri. Tipo, você conhece ou acompanha esse cara? Você acha que algum do conteúdo dele poderia ter sido usado? Não, a menos que de alguma forma estivesse relacionado aos fatos em questão. E você sabe, nós não. Nós não mostramos muito da vida normal de um réu criminal, em parte porque isso pode prejudicar o júri contra ele ao mostrar que esse é o tipo de pessoa que ele é. Acho que a defesa às vezes pode mostrar esse tipo de coisa se quiser provar que ele é um cara legal, tem uma vida produtiva e é bem-sucedido no YouTube. Se isso for algo que você queira mostrar ao júri, mas não creio que a promotoria usaria de qualquer forma. 4 a 10 anos. O que ele recebe? Esse já é um intervalo, certo? Antes de tudo, ao pensar no caso como um todo, a acusação de tentativa de homicídio poderia resultar em décadas ou prisão perpétua. Mas, como mencionei antes, os promotores aparentemente desistiram disso. Eles não conseguiram provar a intenção de matar. Parece uma vitória para ele. 4 a 10 anos de prisão, considerando o que ele originalmente enfrentava e as acusações. Mas o que você acha que ele realmente cumpriria? Quero dizer, esse é um intervalo aí. Sim, é um intervalo e eu não sei especificamente quais são as regras lá para quando
Ele poderia conseguir liberdade condicional nesse período, mas essa é a intenção dele, certo? Confessar culpa por uma acusação mais leve. Acho que tentativa de assassinato nesse caso já era exagero. Eu não acho que ele estava tentando matar alguém na estrada daquele jeito. Ele colocou o homem no capô, dirigiu e o empurrou por cerca de 12 metros. Ele teve sorte de sobreviver. Mas quero dizer, eu concordo. Olha, eu concordo. Ele não deveria ter feito isso. Ele estava tentando matar o policial, eu não sei, mas deixa isso de lado, volta para sua pergunta original. Sim, Ele está fazendo um bom acordo aqui para pegar de 4 a 10 anos, presumivelmente. Se ele se comportar, fizer o que pode, ele participar dos esforços de reabilitação e blá blá blá, for um cidadão exemplar. No mínimo, ele sai no tempo mínimo dessa faixa e talvez até saia antes. Então, talvez esse cara possa sair em 3 ou 4 anos e depois retomar a vida dele. E isso para ele provavelmente é uma vitória. Porque se ele tivesse levado esse caso a julgamento, não acho que ele teria um caminho para a vitória e ele poderia receber uma sentença muito severa. também me questiono sobre os comentários dele, mesmo ignorando as ligações gravadas na prisão que devem ser analisadas depois, caso ele seja solto. Mas tínhamos essas duas versões de Eric Conover no registro. Aquele que jurou destruir o sistema disse que isso era uma conspiração contra ele, que havia registros falsos contra ele. Depois, aquele que demonstrou arrependimento no tribunal. Primeiro, para um juiz, julgando a sentença, fiquei pensando, vamos começar daí. O quanto isso afeta, sabe? Se você tem um réu que age de uma forma e depois aparentemente demonstra remorso de outra, por isso, você viu a faixa de 4 a 10 anos, fico pensando se isso influencia no tempo mínimo ou máximo que ele pode cumprir. Eu não sei sobre isso. Eu tenho uma teoria totalmente especulativa, se você quiser ouvir, sobre os comentários iniciais dele de que o sistema estava contra ele. Acho que ele estava testando, experimentando, por assim dizer, uma defesa de todo mundo está contra mim. Quero dizer, já vimos agora que existe essa tendência de partes do público apoiarem réus criminais, até contribuírem com dinheiro para suas defesas, protestarem contra os processos movidos contra eles. E talvez ele estivesse esperando conseguir aproveitar um pouco disso ao dizer que isso foi manipulado contra ele. Você quer dizer, tipo, seguidores aparecendo no tribunal? Sim, exatamente. Talvez ele pensasse que poderia ser outro Karen Reed, por exemplo. E simplesmente ninguém comprou a ideia, ninguém se interessou, devo dizer. Então ele deixou isso de lado e partiu para uma nova estratégia, certo? Ele testou essa estratégia, mas não funcionou. Ele pensou em uma estratégia insana, mas duvidava que funcionasse. Certo. Então ele optou pela terceira estratégia, que é se declarar culpado, receber a menor punição possível e acabar logo com isso. Eu mencionei isso antes. Houve essa declaração de impacto da vítima e você ouve esse policial falando sobre a vida dele mudou para sempre. Sobreviver ao que passou já foi um milagre. Mas será que o policial, preciso perguntar ao advogado, pois não vi notícias sobre ele entrar com processo. Mas será que o policial teria potencialmente um caso civil bem-sucedido contra Conover se ele o processasse e pelo que ele o processaria? Se você tem grande presença nas redes sociais e faz vídeos, sempre imagina que pode haver dinheiro envolvido. O que acha? Sim, eu processaria, afinal, por que não processar por atropelamento e fuga? É o que qualquer um faria. Se um carro atropelasse alguém, levasse a pessoa no capô, machucasse e fugisse. Se isso acontecesse com você na rua, você processaria a pessoa e esperaria que ela tivesse dinheiro ou seguro? Quero dizer, se o cara tem seguro de carro, não tenho certeza se o seguro cobriria isso. Mas eu acho que o policial deveria buscar reparação civil. Não vejo por que não. Não acho que ser policial anularia esse direito dele. Então sim, é uma boa ideia. Eu não tinha pensado nisso até você mencionar, mas acho que ele deveria considerar essa possibilidade. Pensei nisso antes de você? Impossível, é loucura. Não, é bem possível, Jesse. Você entende mais desses casos. Porém, o resultado criminal normalmente não impede processos civis. Isso afeta? Sim, porque na verdade, provavelmente afetaria, porque se eu sou o policial, vou dizer, ele se declarou culpado. Sim, ele se declarou culpado de 2 acusações, agressão em primeiro grau e conduta imprudente. Certo, esse policial deveria processá-lo por agressão e fuga do local do acidente.
Não sei como eles chamam isso nessa jurisdição específica, e eu definitivamente usaria essa confissão de culpa como garantia. Chamamos de impedimento. Ele está impedido de contestar que fez essas coisas porque se declarou culpado de agressão. E, antes de tudo, eu diria ao policial: obrigado pelo seu serviço. Sinto muito que você tenha se machucado. Fico feliz que não tenha sido mais grave. Procure um advogado. Sim, e novamente, só voltando a isso, enquanto pensamos se esse drama legal de Eric Conover vai continuar. Isso traz uma sensação de encerramento, independentemente de se estender ou não para o caso civil. Isso é bem diferente do cara sobre quem falamos tanto tempo. A postura dele no tribunal era outra. Perseguição em alta velocidade e policial ferido, esses são os fatos legais. Eles quase foram ofuscados pelo show que Conover fez nas primeiras audiências. Quero repetir isso mais uma vez. Tudo está bem aqui e tudo foi falsificado. Se alguém ousar tentar testar minha competência mental, eu vou. Eu vou destruir cada pessoa com a minha inteligência agora mesmo. E isso não é ser egocêntrico. Estou sóbrio há 1.558 dias, então, ser pressionado por acusação de dirigir embriagado, sendo figura pública. Então, Rich, queria só a sua opinião, isso é, se você está representando um cara assim, e ele está dizendo essas coisas no tribunal e fazendo essas acusações, como você lida com um cliente assim? Você diz, espera um minuto, tribunal. Na primeira parte do caso, a questão era de competência. Estamos preocupados com a saúde mental dele e achamos que isso é relevante neste caso. Como você lida com isso? Bem, essas são duas questões separadas. A questão da competência é um assunto muito sério que você precisa levar ao tribunal, e eles precisam nomear alguém que possa determinar a competência dele. Se seu cliente é incompetente, ele nem consegue ajudar na preparação da defesa. E esse é o cerne do problema. Eles não conseguem participar da própria defesa e isso precisa ser resolvido. Mas vamos supor agora que temos um cliente competente e ele é simplesmente desagradável, boca aberta, cheio de opiniões, se faz de vítima, tudo isso. Você faz o máximo que pode para fazer seu cliente ficar quieto. Você faz o máximo que pode para dizer ao seu cliente: tudo o que você disser pode ser usado contra você e continua, certo? Tudo o que você disser será filmado, será usado contra você. Mas há um problema em um caso como esse, onde você tem um cliente que só existe porque tem voz no público. Quero dizer, essa é uma pessoa cujo trabalho aparentemente é estar no YouTube. Eles esperam ser ouvidos, esperam comentar sobre tudo o que está acontecendo e não querem parar, só porque existe um processo judicial. Isso é difícil. É preciso esforço para mostrar ao cliente que um processo judicial é diferente. Tudo o que importa é o que aquele júri decidir. Pare de tentar convencer o público e de dizer coisas que vão te assombrar depois. Deixe a gente ganhar esse caso e depois fale o que quiser. Mas é difícil fazer essa mensagem chegar. Bem, ele tem uma realidade muito diferente agora porque não está mais no YouTube. Agora ele está em uma prisão estadual e o futuro dele é bastante incerto, para dizer o mínimo. Rich Schoenstein, obrigado pelo seu tempo. Foi bom te ver. Bom te ver, Jesse. E é isso que temos para vocês agora, aqui no Sidebar, pessoal. Muito obrigado por nos acompanharem. E, como sempre, por favor, inscreva-se no YouTube, Apple Podcasts, Spotify, onde quer que você ouça seus podcasts. Você pode me seguir no X ou no Instagram. Sou Jesse Weber. Até a próxima.